Oi, gente! Tudo bem por aí? Boa noite para vocês. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Espero que sim. Vamos esperando o pessoal começar a chegar. Tem gente que a gente sabe que não vai chegar porque está fazendo fase oral, tem gente que a gente não sabe que não vai chegar porque já está de recesso, mas tem muita gente que ainda vai chegar ou vai assistir essa aula depois. Eu quero deixar bem claro que as perguntas estarão abertas no chat, então o grande diferencial dessa aula aqui é esse. Quero que vocês participem, que vocês perguntem, que a gente possa esclarecer essa questão 2024, 2025, de acordo com a sua realidade, não só num geralzão assim da vida, sabe? Então a gente está aqui para isso também, tá bom? Hoje eu tô com a nossa dupla de especialistas, é quase uma dupla sertaneja, sabe assim, Lucas e Leonardo, assim, maravilhoso. E a gente vai cantar nesse tom hoje aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para debater, porque nem sempre a gente tem uma opinião única, né? E isso que é o brilhante aí da vida dos estudos, e para também acrescentar o máximo para vocês. Então, acho que vai ser bem legal poder conversar sobre passado, presente e futuro. E aí, o meu tom vai ser presente, o que a gente faz agora. O tom do Léo vai ser um pouco mais futuro, pensando aí no ano que vem, estratégias, como se adequar e prever um pouco do que pode acontecer para justamente já se portar, né, diante disso. E o Lucas já veio um pouquinho mais com o passado, porque não dá para a gente imaginar um futuro sem analisar o que a gente percorreu até aqui, certo? Então, na ordem cronológica das coisas, né, Lucas, vamos começar contigo. Lucas, eu posso dizer, pensando no cenário assim, né, de 2024, olhando para trás, assim, tudo que passou, eu posso dizer que foi, assim, a farra do boi, a vaquejada, deu chuchu na árvore, enfim, cada região com a sua expressão de tanta prova que a gente teve, de grandes carreiras. Posso fazer essa afirmativa? Você concorda comigo que foi a farra do boi do mundo dos concursos de procuradorias? Olha, Isadora, tudo bem? Boa noite, pessoal. De fato, nós tivemos muitas provas, porém, eu gosto sempre de ter a perspectiva de que provas vão surgindo e passando de tempos em tempos. O grande exemplo disso é PGE Goiás, né? Que para muitos aqui, 2021 foi a prova, 2024 de novo, e pelo tanto de aprovados na oral, tudo indica que daqui 2, 3 anos teremos PGE Goiás de novo. Então, o grande segredo e acho que o mais legal do concurso público é isso, né? De que a oportunidade que passa não é uma oportunidade que você perde, vai ter uma nova chance logo à frente. Pode ser que a chance surja daqui 3 anos, com o PG Goiás, pode ser que surja 5. Por óbvio que o nosso objetivo aqui, especialmente do revisão, é fazer com que os alunos não precisem fazer mais de uma prova do mesmo estado. Mas se isso vier a acontecer, saber que está tudo bem, especialmente para aqueles que tiveram o privilégio de pegar o passaporte vitalício, tem uma preparação um pouco mais longa, mas o fato é de que nós não podemos olhar para o passado com aquele olhar saudosista, tipo, perdi grandes oportunidades. 2023 foram 300 vagas da AGU. Agora foi PGE São Paulo, PGE Goiás. Mas as provas vão continuar vindo. Enquanto tiver na Constituição de que o concurso público é um meio de prover os cargos públicos, as provas vão continuar a existir normalmente. Então, esse é o feeling que nós temos que ter para conseguir seguir em frente, né, Isadora? Com certeza, concordo plenamente. Acho até que essa coisa de ser o fim da vaquejada, vamos dizer, né? É bom, sabia? Porque, na verdade, muita gente teve uma desestabilização enorme nos estudos por causa desse monte de prova imperdível, entre aspas. Uhum. Tudo era tão imperdível que você fazia tudo, entendeu? Realmente, tinha que fazer mesmo. Mas, assim, isso termina sendo também, para algum ponto, principalmente para a maioria dos alunos, né? Que está em nível ou iniciante ou intermediário, às vezes isso atrapalha muito mais do que ajuda, né? E Sim. aí eu quero saber de você, nessa linha do olhar para trás, assim, o que você acha, como a gente avalia, não só o 2024 em si, mas como a gente se avalia, sabe? Como olhar para trás e Uhum. identificar onde eu tô e, enfim, as minhas falhas, e também, com certeza, os meus acertos, nesse sentido de fazer um panorama de si mesmo, que às vezes é um pouco difícil, né? Sim. Essa pergunta é muito importante, Isadora, porque nós que somos
concurseiros, ainda uso a frase nós, porque a aprovação ainda é recente, estou muito próximo desse mundo de que estava antes agora. A gente tem a tendência de se comparar só com quem já passou. A gente olha o Instagram de quem foi aprovado, olha o Instagram de pessoas que conseguiram a aprovação, e é natural do ser humano essa comparação. A gente olha no outro e veja, o que ele fez que eu não fiz de certo? O que ele fez esse ano que eu acabei não conseguindo? Então, é uma visão muito reducionista e errada limitar o ano de 2024 à aprovação numa fase objetiva, numa fase subjetiva ou numa fase oral. Porque o grupo de aprovados é muito pequeno. Vamos pegar o exemplo da PGE Goiás. Salvo o melhor juízo, não chegaram a 100 aprovados na prova oral. Foi um número muito baixo e tinha milhares de inscritos. Com certeza, tem muitos candidatos muito bons lá que ficaram pelo caminho. Então, uma coisa que eu gosto sempre de pontuar é que o desempenho das pessoas que foram aprovadas, o nosso desempenho como mentor, não deve ser um espelho, mas sim uma orientação. Vamos por aqui, não vamos por ali. Mas evitar aquilo, ó, esse ano eu acabei perdendo tudo. E uma coisa que eu gosto sempre de mencionar, a primeira coisa que você deve fazer para conseguir realizar uma autoanálise que seja fidedigna é ver as suas condições. Vou me pegar o exemplo com o Leonardo, por exemplo. Salvo o melhor juízo, o Léo não é casado nem filhos, né, Léo? Não, não. Exatamente. A realidade que ele vive é muito diferente da minha. A realidade que ele tem, o tempo de disponibilidade que ele tem, é muito diferente do meu. Então, por mais que nós tenhamos sido aprovados próximos, o tempo que ele despendeu foi menor que o meu, porque eu demorei muito mais porque eu tinha essas questões. Eu tinha filho pequeno, tinha casamento, tinha outras dedicações, o que é normal. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é como que é o meu mundo? Uma palavra que eu gosto muito. Como que é aquilo que me cerca? As coisas que estão ao meu redor. Esse ano foi um ano que eu tive problemas familiares, no sentido tipo assim, luto, sentido de problema de relacionamento, doença, uma série de fatores que estão fora do nosso controle. Estou tendo o prazer de conversar com alguns alunos e era comum, no dia da mentoria, a Alice manda mensagem falando, ó, fulano não vai hoje porque a filha está no hospital. Por óbvio que isso você não consegue planejar, mas é uma situação que ocorre. E ter uma pessoa doente não é só naquele momento que você está ali. A sua cabeça vai longe, as situações vão longe. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é como que está a minha situação. Foi um ano tranquilo, no sentido, eu não tive nenhuma turbulência? Foi um ano normal? Ok. Se você teve um ano normal com muito tempo disponível, óbvio que a sua cobrança vai ser um pouco maior, porque você teve um tempo disponível maior. Agora, se o seu tempo foi um pouco truncado, por questões de trabalho, por questões de mudança, por uma série de fatores, você tem que se cobrar um pouco menos. Saber que a nossa competição, eu sempre falava isso em casa, pai, mãe, para a Bela, minha esposa, eu tenho a competição com pessoas que têm o privilégio de estudar o dia inteiro. Ao mesmo tempo que é um privilégio, uma grande responsabilidade. Porém, eu tinha isso em mente. Tinha trabalho, tinha família, tinha uma série de coisas. Então, a primeira coisa é ver como que é o mundo que me cerca. Eu tenho um trabalho, eu trabalho 8 horas por dia, meu trabalho demanda muito, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho pais para cuidar, uma série de fatores. E a segunda coisa que eu gosto muito de fazer é ver em que pé que está o meu estudo. Aquela frase que é da concorrência, mas vale a pena citar, do Birajara Casado, quem sou eu na fila do pão? Em que pé que você está? A gente tem que olhar para o nosso aspecto e ver em que nível que eu estou. Uma analogia que eu faço sempre com o pessoal da mentoria é com futebol. Quando começa o Campeonato Brasileiro, todo mundo quer ser campeão. Todo mundo fala, eu vou ser campeão. Mas tem que ver a realidade. Um time com orçamento de 20 milhões e um time com orçamento de 5 milhões, as realidades são distintas. Concurseiro é a mesma coisa. Não tem a questão financeira, mas tem a questão de tempo. Se você tem 8 horas por dia ou tem 4 horas, as realidades são distintas. O grande diferencial do concurso é os dois vão chegar se continuar se dedicando. Só que o tempo de espera vai ser um pouco mais longe. Então, eu fiz aqui uma certa divisão em grupos, partindo do pressuposto do quê? Vamos partir da ideia do quê? Que aqui eu creio que nenhuma das pessoas que estão aqui já foram nomeadas, porque se estivessem, não estariam aqui. E muito dificilmente aqui tem alguma pessoa que já está aprovada em prova oral, está naquele negócio, porque estão em outras perspectivas. Então, o primeiro grupo é daquelas pessoas que começaram a formar a base em 2024 e conseguiram cumprir o cronograma. Esse é o cenário ideal. Se você começou a formar a base em 2024, cumpriu o cronograma certinho, você fez o seu melhor. Por mais que você chegue no final do ano sem ter nenhum prêmio, sem ter nada para te garantir. Ninguém vai te entregar um certificado, olha, concluiu o cronograma do extensivo. Não muda nada. Mas a gente... Eu falo isso nas mentorias também. Porque muitas vezes a gente pensa assim, aliás, acho que a gente podia implementar um certificado, né? Bater o carimbinho ali para o aluno ter certeza. Estou no caminho certo? Sim, um sim enorme, assim, este é o caminho. Check. Porque muitas vezes fica um vazio muito grande. Você lê PDF, lê, relê, e fica aquilo, putz,
passou as provas, aquele sentimento, tipo, passou a farra do boi e eu não consegui aproveitar nada. Então, primeiro é ter essa percepção. Se no final de 2023 o seu objetivo era formar uma base e você chegou em 2024 com essa base, ainda que não formada por completa, mas já avançou, é sinal de que o seu ano foi produtivo. O resultado não é aprovação, mas o seu ano foi positivo. Então, o primeiro grupo é esse. Então, o que você tem que fazer? Olhar para 2024 com um olhar de satisfação, pensando: 2025, 2026, eu tenho grandes chances de colher aquilo que eu plantei. Agora, o segundo grupo é aquele que começou o extensivo, foi bem o começo, mas por algum motivo começou a falhar. Falhou um dia, falhou outro dia, e sei lá, tá 1 mês atrasado, 2 meses atrasado, ali tolerável. Se você em um ano tá 1 mês atrasado, é ok. A grande questão aqui é o que fez eu perder esses dias? Quais foram os pontos que eu fiz perder esse dia? Ah, foi uma sequência de dias atípicos no trabalho, uma filha que ficou doente, uma outra situação, ou foi preguiça? Aqui é que é a grande questão. Ver o que gerou esse acúmulo de matéria. O que gerou esse ponto de você estar indo evoluindo e depois parou. Porque, do mesmo modo que nós somos especialistas em não comparar, nós, seres humanos de maneira geral, somos especialistas em dar desculpas para o nosso fracasso. Isso vem desde lá do Éden, se você for analisar a Bíblia. Quando a Eva comeu da fruta, ela falou: não, foi a serpente. Adão falou: não, foi a Eva. Sempre outra pessoa. Nunca é a gente mesmo. Então, nós temos que ter essa maturidade de saber o que eu falhei, aonde eu deveria ter feito e não fiz. Eu deveria ter acordado um pouco mais cedo? Eu podia ter deixado aquela série de lado? Eu precisava ter saído tanto como eu saí? São essas perguntas que você tem que fazer para evitar que em 2025 os erros se repitam. Porque a grande questão que eu vejo é que muitas pessoas, elas vivem eternamente sendo concurseiras. Ah, tem uma pessoa próxima que é assim, obviamente não vou citar nomes, mas eu estudo para concurso. Entra ano, sai ano, eu estudo para concurso. Mas não tem um método, não tem um sistema. Ela vai evoluindo, passando ano e não vê. Daí você pergunta para ela: eu estudo para concurso faz 10 anos. Pô, 10 anos, 15 anos, 20. Mas para que você estudar? Eu estudo para tudo. Tudo que sai eu vou fazendo. Então, aqui, ainda tem o privilégio de ser pessoas que estão focadas numa área. Estou aqui focado em procuradoria. Mas o que eu consigo melhorar? Eu vou Grande implementar isso, eu vou passo de implementar aquilo? aprendizado, né? Exatamente. O que eu Esse consigo passo mudar? de direcionamento para uma área Uhum, específica que vai aumentar infinitamente a sua chance. É tipo assim, eu vou praticar uma atividade física, eu quero ser esportista. uhum. Que modalidade você vai concorrer? Não, em todas. Eu vou ser jogador de futebol, atletismo, ginástica olímpica, natação. Cara, é impossível você ganhar uma medalhinha, entendeu? Uhum. Essa é a grande questão. E já pegando um gancho aqui no que o Frank falou, Isadora, ele falou que foi uma formação de base e precisa melhorar essa parte inicial. E essa é a grande questão. Já puxando a sardinha para o nosso lado aqui da questão da mentoria, essa questão de entender o método do curso, entender o que é um PD Full, o que é um PD Flash, porque, de fato, quando você fecha a plataforma do Revisão, entra no site, você tem muita informação, muita coisa. Tem uma série de cursos, uma série de coisas que, se você não tiver um direcionamento, que é feito conforme a mentoria, você vai ficar maluco. Você vai começar a ler um PD Flash de uma matéria, ler um PD Full de outra, ler um PD Fight de outra. Então, a ideia aqui é justamente isso, dar um direcionamento daquilo que você faz. E voltando à divisão, daquelas pessoas que começaram o extensivo e por algum motivo abandonaram. É aí que eu acho que é o grande sinal de alerta. Se você começou a estudar para procuradorias e começou a formar a base e abandonou, não tem outra opção se não voltar a formar a base. Não adianta. Eu acho que minha base é boa. Se você não fez em nenhum momento um curso extensivo, a não ser por algum milagre ou por alguma situação da natureza, a sua base não vai ser boa. Porque é ali no beabá que você vai estudar, que você vai conseguir decorar, que você vai conseguir compreender. Então, esses 3 grupos que eu fiz são aquelas pessoas o quê? Estão fazendo extensivo. Eu estou fazendo extensivo por aqui, eu estou indo nesse caminho, dá para melhorar, não dá? Mas o que é o principal? Olhar para a sua realidade e ver o quanto que você avançou. E fazer uma avaliação sincera. Não sobejando e não minorizando aquilo que você pensou. Eu vou fazer uma análise sóbria daquilo que eu pensei até agora. Então, com relação ao extensivo, seria isso. Não sei se você ou o Léo quer completar alguma coisa. Eu achei interessante isso que você trouxe das condições pessoais. Cai um pouco assim, eu gosto de falar com os alunos às vezes assim, qual a condição da sua guerra, sabe? Porque tem guerra que você tem que ir com roupa de neve, entendeu? Tem guerra que você tem que ir com roupa de deserto, as armas são diferentes, então a sua preparação é diferente. E o seu melhor não pode ser comparável com ninguém mais a não ser você mesmo. Então, Uhum. quando você olha para trás e você de fato deu o seu melhor mesmo, literalmente, é impossível você chegar a uma conclusão que não seja: tô feliz, parabéns para mim mesmo. Porque a comparação deve ser contigo. E nesse ponto é interessante assim: e será que eu tive preguiça? Será que eu podia ter alguma coisa que eu fiz e podia ter diminuído? Aí tem dois pontos interessantes a gente conversar. Primeiro é
Cara, abre seu celular aí e lá na parte de bateria, pode ser iPhone, pode ser Samsung, pode ser qualquer celular. Você abre lá na parte de bateria, consumo de dados, consumo de bateria, e você vai ver quantas horas você ficou no Instagram, no WhatsApp, nas últimas 24 horas, nos últimos 7, 10 dias. E se você se surpreender por ser uma quantidade de horas significativa, com certeza você não deu esse seu melhor tão empenhadamente como Uhum. você deveria. Esse é um dos grandes maus, assim, desse momento que a gente vive, porque a gente tem fatores externos que fazem o tempo ir pelo ralo muito rapidamente. Às vezes você realmente tem que pegar o telefone por algo que é importantíssimo, tipo assim. Temos agora a mentoria. E aí, na hora de buscar o link lá que a Alice te mandou, você já perdeu meia hora, uma hora no WhatsApp respondendo outras coisas, anda vivendo grupos, enfim, assim por diante. Outro ponto interessante dessa modernidade, que eu acho que você tocou no assunto e vale a pena levar em consideração quando o aluno olha para trás, né, na estratégia de estudo dele desse último ano, é que a modernidade trouxe uma coisa excelente, que é essa overdose de materiais, assim. Então, você tem material para tudo, dentro do revisão, fora do revisão, em vídeo, em aula, em PDF, em áudio, em várias plataformas, enfim. E essa overdose de material, ela é linda, né? Primeiro porque ela traz acessibilidade. Isso para mim já é brilhante. Então, assim, hoje uma pessoa consegue se preparar, buscar conteúdo de graça. Isso é lindo, cara. Isso é incrível, é foda pra caralho, assim. Mas tem outro ponto. Se você, na sua autoanálise, não souber administrar essa overdose de materiais, principalmente você, aluno do revisão, que tem um monte de sprint, um monte de cronograma, um monte de conteúdo para fazer, você provavelmente vai se perder e vai ter essa sensação de que você não caminha. Mas com certeza você não caminha mesmo, porque se você quiser carregar o mundo todo nas costas, um passo é um esforço sobrenormal. Então, esse é um ponto a ser levado em consideração. E na hora da pessoa olhar para trás, assim, e nossa, começa a dar aquele senso de urgência, né? Eu realmente não consigo entender muito isso, assim, mas é natural. Eu não sei de onde vem, mas acho que é de todo mundo, natural, fisiológico até talvez. Que assim, poxa, você começou a estudar para concurso e com certeza você sabia que não era algo fácil. Nem todo mundo sabe no contexto hoje quanto é difícil ser aprovado no concurso, ainda mais os concursos que vocês buscam aqui dentro, que são concursos grandes de carreiras de estado, com altas remunerações e muito altas também responsabilidades. E você sabia que não sendo fácil, não seria algo rápido. Por quê, né? Que chega em algum momento que você fala assim, não, a minha meta esse ano é formar base. Legal. Aí no ano seguinte, você vai ter uma segunda meta, que normalmente é assim, a minha meta esse ano é começar a passar para as segundas fases. Mas você não consegue terminar esse ano em paz, sabe? Você já começa a mas eu não fui aprovado. Fulano foi, eu não fui, ciclano foi, eu não fui. E a gente começa a ter um senso de urgência, assim. Então, eu acho muito interessante quando a gente tem uma conversa sincera com a gente mesmo, e aí também não pode ser comparado com colegas, tem que ser levando em consideração os nossos fatores. Quanto tempo eu de fato estou disposto a estudar para concurso? Quanto tempo eu imagino de verdade que vai demorar para eu passar? E isso aí, cara, tem que ser a primeira página da sua agenda, a primeira página do seu caderno, a primeira página de algo que você enxerga todo dia, para você olhar para você mesmo e ter certeza, eu estou dentro do meu tempo, eu não estou atrasado só porque eu deixei de cumprir 3 dias, um mês que seja, 2 meses que seja do cronograma do revisão. Se eu estou dentro desse tempo e eu estou conseguindo evoluir nos estudos, eu estou estudando corretamente, estou buscando dar esse meu melhor que a gente está buscando, tá tudo bem. Eu sabia lá no começo que eu não seria aprovada em um ano e meio, em 2 anos, talvez nem em 3, em 4, depende da condição de cada um. Então, assim, essas avaliações são muito importantes para a gente olhar para trás. E um outro ponto que eu acho legal também é ser objetivo. A gente carrega uma bagagem muito grande de subjetividade, de sensações, de traumas, de angústias, de anseios, enfim. E às vezes isso atrapalha a nossa análise do ano. Às vezes, só porque você não foi aprovado e o seu melhor amigo foi, e vocês foram juntos prestar a prova, dividir hotel, dividir passagem, estudaram juntos e tal, nanã, isso te abala de tal maneira que você não consegue olhar para sua evolução. Você não consegue olhar para o mérito, para o êxito, para as coisas que deram muito certo, assim. Então, é muito importante ter uma análise que seja um pouco mais objetiva. E eu gosto muito de trazer o critério objetivo como sendo o critério assim. Vamos lá, objetivamente. Quantas horas eu conseguia estudar em janeiro? Ah, nossa, eu sentava e estudava 2 horas e aí eu já tinha que levantar, porque eu já estava com a cabeça cheia, aquela coisa de ter ansiedade, não conseguia ficar sentado na cadeira. Quanto você consegue estudar hoje? Ah, não, hoje eu estudo 3, 4 horas, fluindo bem. Pô, objetivamente está comprovado a sua evolução. Outra coisa, quanto tempo você demora para ler um PDF, né? Muita gente começa demorando, às vezes, mais de um dia para ler um PDF full. Às vezes tem aquela dificuldade enorme. Nossa, fica 2 dias, 3 dias para terminar o PDF full e tal.
E hoje? Isso em janeiro. E hoje? Quanto tempo você demora? Não, hoje eu consigo encaixar o PDF Full na minha meta diária. E não fica prolongando ele mais dias. Cara, isso já é brilhante, então você já teve uma evolução. Outro fator objetivo, obviamente, é a nota. Então, dentro, principalmente do núcleo duro, assim, daquelas matérias, não só o núcleo duro, mas as matérias que a gente sabe são clássicas de procuradoria, sabe? Qual era a sua nota lá no comecinho do ano, né? E qual é a sua nota agora? Sua nota subiu? Não interessa se ela tá no corte, eu não tô perguntando isso. Olha você para você mesmo, seu eu de janeiro. Ele é melhor ou pior em termos de desempenho percentual da nota do que o seu eu de dezembro, assim. Isso também é outro critério muito interessante. Se você evoluiu, cara, excelente. Excelente. Já é um super passo. E essas coisas dizem para você, você está no caminho certo. Você está no caminho certo e você vai tendo esse carimbinho aí que a gente tenta às vezes trazer na mentoria. O legal da mentoria é isso também. Porque às vezes o aluno não tem uma pergunta específica, né? Ele vem pra gente, não sei, deve acontecer com vocês também. Ele vem pra gente e fala assim: ó, eu não sei muito bem o que perguntar, mas eu vou falar pra você, essa é a minha rotina, esse é o meu histórico, essa é a minha rotina hoje. Tá legal? Tá ruim? Tem o que eu possa melhorar? Para principalmente dentro do que o Lucas falou, a gente não deixar vocês errarem. Porque acertar, vocês vão acertar. Em qualquer tipo qualquer dia que você senta e se propõe a estudar, cara, você pode fazer o que você quiser, você pode ver um informativo, você pode assistir uma videoaula, você pode só estar ouvindo aula. Já é bom, já é evolutivo, você já está acertando, só de se dispor a estar ali, né, naquele horário. Mas não deixar vocês errar é a nossa principal função e fazer com que a evolução seja um pouco mais rápida, assim. Então eu acho interessante trazer essa avaliação objetiva. E você, Léo? Vamos lá. O Léo É, faz umas opiniões diferentes, assim, vamos ver. Porque nem sempre a gente concorda. não, é verdade, nem sempre a gente concorda, apesar de a gente estar sempre bem alinhado, né? É quase um mundo paralelo, assim, a gente caminha junto, só que com algumas coisas um pouquinho diferentes. Duas coisas que me chamaram muita atenção na fala do Lucas, e acabou sendo reforçado pela Isadora, é essa questão de olhar para a sua realidade, de olhar para si, se verificar que isso tudo pode ser resumido no autoconhecimento, né? É conseguir lapidar esse poder de se conhecer e de melhorar isso em todos os aspectos da vida. Na verdade, eu acredito que essa é a maior lição que o concurso público pode me ensinar, assim, porque a partir daí eu levo isso para todos os aspectos da minha vida. E eu sempre gostei de fazer isso, mas isso foi potencializado totalmente depois que eu comecei com o estudo para o concurso. E pegando o gancho em relação a isso, dessa questão da necessidade de construção, de lapidação desse autoconhecimento, com essa questão de ser objetivo, que a Isadora falou, eu acho que se você não tem esse, esse costume de ficar toda hora se autoanalisando, sabe? Essa autorreflexão, comece sendo pragmático e objetivo, anotando as coisas e para você ir metrificando tudo, porque com o tempo isso vira um hábito. E a partir desse hábito você começa de forma inconsciente a se conhecer melhor. Então, sempre que for fazer questão, anote seu percentual de acerto. Sempre quando for estudar, anote qual é a velocidade com que você está estudando a matéria X e a matéria Y, porque não vai ser diferente, não vai ser igual. O tempo que você vai levar, diferencie quanto tempo que você leva para estudar um PDF que não está grifado e para revisar depois, depois que está todo grifado. E forme um banco de dados com informações suas. Isso vai te ajudar a, conforme você vai evoluindo nos estudos, você traçar alguns atalhos que vai servir, por exemplo, para mim, mas não vai servir para a Isadora, porque a metodologia de estudo ela pode ser próxima, mas ela beira o infinito, né? Assim, eu não conheço ninguém que estudou exatamente igual e passou. Ninguém, ninguém. Então, assim, quanto mais informações você tem a respeito de si, mais você consegue deixar de errar, porque é muito fácil você pegar uma lógica, uma fórmula que está pronta e que, no geral, serve para todo mundo, mas que, no detalhe, para você, às vezes não é tão interessante assim. Não quer dizer que seja ruim, mas pode ser muito melhor se você fizer as adaptações para o seu caso. E por mais que a gente esteja aqui ajudando e a gente vai na tentativa e erro tentar achar o mais rápido possível essa questão para você, a Isadora, o Lucas, o Léo, eles não vão estar dentro da tua mente, eles não vão ter a capacidade de estar lá 24 horas por dia. Então, os direcionamentos eles serão feitos, mas ninguém substitui a sua visão autocrítica sobre si mesmo, para ver todos os pormenores da sua rotina, do seu desempenho. Então, se você não tem esse hábito,
sempre estar numa meditação assim, quanto a si mesmo em relação a esses estudos, comece com esses parâmetros objetivos, porque aos poucos isso vai melhorando. E a segunda coisa que me chamou a atenção numa fala do Yudi, que eu até anotei aqui, que ele falou assim, o seu resultado, ele estava falando para os iniciantes, mas ele falou assim, seu resultado não é necessariamente a aprovação. E eu acho que esse tipo de pensamento ele é muito importante para que a sua trajetória no longo prazo ela fique mais sustentável, principalmente para aqueles que são mais ansiosos. E eu costumo falar isso para os alunos. Eu falo assim: a sua meta não é passar. A sua meta é cumprir a meta de hoje. Você cumpriu a meta de hoje, você cumpriu a sua meta. Amanhã você cumpriu a sua meta, você está em dia. Porque se você confiar no método que você escolheu e cumprir aquilo que você determinou todos os dias, você muito dificilmente não vai passar. Você vai passar. Quando você vai passar, aí só Deus sabe. Aonde você vai passar, só Deus sabe. Mas você está plantando todo esse tempo. Então a colheita ela vai vir em algum momento. Só que quando você condiciona o seu sucesso, não àquele background, né? Não ao que está no backstage, mas ao palco das pessoas, que é diferente para todo mundo, a forma como a aprovação vem, onde ela vem, quando ela vem, você acaba gerando uma cobrança que poderia ser muito mais atenuada se você tivesse adotado esse outro raciocínio, o que torna mais fácil de cumprir as metas e até ajuda a estudar, porque tira um pouquinho do peso. E você estudar mais leve Beleza, né? é muito melhor. Muito interessante. É mais ou menos, se a gente for pensar assim, vamos supor que você tem que matar um leão por dia, sabe? E aí você vai viver 3 anos, mais ou menos, matando um leão por dia. Então você vai ter mais ou menos 1.000 leões para matar, assim. Se você pensar em matar 1.000 leões de uma vez, com certeza isso é impossível. Então, quando a gente fala em cumprir a meta do dia e ter um cronograma e organizar a sua vida e acordar sabendo o que você tem que fazer naquele dia e de fato executar naquele dia, é porque matar um leão por dia não é só modo de dizer, é porque se você esperar amanhã e tiver dois, depois de amanhã três, enfim, você não vai dar conta de verdade, assim. Então, esse é um ponto interessante. Eu gostei do que você falou sobre isso de anotar. Cara, faz tempo que eu não falo isso com os alunos, mas eu acredito plenamente nesse método. Quando a gente pensa em todas as, todos não, né? Porque seria muito, mas nos grandes, e complexos problemas de saúde mental que a gente vê na atualidade. Então, quando você pega bipolaridade, ansiedade, depressão, enfim, e até mesmo algumas outras coisas que não são condições, mais momentâneas e são, de fato, condições pessoais, por exemplo, TDA, TDAH, enfim. A maioria deles, quando você vai para um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico e tal, envolve fazer uma agenda. Porque você começa a controlar o seu dia e prever um pouco melhor o futuro e as condições da sua existência como um todo. E quando a gente aplica isso nos estudos de fazer uma agenda, eu não estou falando de fazer uma agenda assim, amanhã. Não, é principalmente agenda de execuções mesmo. Não só do que você deveria fazer, mas do que você executou com essa visão de criar um banco de dados, como o Léo muito bem trouxe. Tipo assim, quanto tempo que eu demoro para ler um PDF hoje? E qual vai ser a minha meta de médio, curto e longo prazo? Isso até responde a pergunta da Shenara aqui. Esse é o caminho? Sim, esse é o caminho. Ela falou, eu demoro muito para ler um PDF, mas esse é o caminho. Mas você tem que ter uma missão de evoluir. Se hoje você demora muito, você tem que começar a encaixar para daqui 2, 3 meses você já ter reduzido um pouco esse tempo. Para daqui um ano você tá realmente conseguindo ler esses PDFs com fluidez e conseguindo encaixar eles na sua rotina de forma muito mais adequada, assim, em termos de carga horária. E a cabeça da gente, na verdade, ela não funciona se ela não vê, enxergar mesmo visualmente o progresso. É muito simples, sei lá, vocês que usam, a maioria de vocês usa algum SAGE aqui, né? Algum sistema de justiça aqui. E a maioria dos sistemas de justiça é horrível, né? Aí você entra no site no último dia do prazo e o site não funciona, né? Aí você dá um F5, um atualizar a página, e aí fica aquele negócio rodando. Se você entra ali e a página fica em branco e tá só algo assim, tipo, que você não sabe muito bem se vai dar certo ou não, a sua primeira coisa que você tem vontade de fazer é atualizar a página, ou seja, voltar do zero.
dá um impulso novo. E isso acontece no mundo dos estudos. Se você não vê que você está evoluindo, a primeira sensação de um aluno que não se sente evoluindo é sempre: eu vou começar do zero. Eu vou começar do zero, eu vou começar do zero. Diferente se você entra numa página que, por mais lento que seja, tem lá uma barra escrito 1%, 2%, 3, 5. Pode ser o mais lento que for, que a sua mente vai te dar uma ordem imediata. Espera, espera. Não atualiza essa página, não, porque se você atualizar, você volta do zero. Mas se você permanecer aqui, você vai chegar no 20, no 30 e uma hora vai abrir. E você não vai ter aquele impulso de fechar ou começar do zero. E para a vida dos estudos é a mesma coisa, porque a gente tem que lembrar que todo mundo aqui é ser humano, sabe? Tem dificuldades e tem esses impulsos que são quase instintivos da cabeça da gente. Então, se você tem uma agenda e faz esse, vamos chamar de banco de dados, né, pessoal, para fazer essa autoanálise, você tendo essa agenda, você vai conseguir falar: nossa, eu fiz tantas questões ao longo desse ano. E quando um aluno não sabe fazer a autoanálise ou não consegue fazer a autoanálise desses fatores que o Lucas, por exemplo, mencionou para a gente analisar do ano que passou. Então, tá, eu vou analisar quantas questões você fez. A gente pergunta para o aluno, ele fala assim: ah, eu não sei. Tá, seu percentual aumentou? Ah, eu não sei. Quais são as matérias que são seu ponto forte ou seu ponto fraco? E eu não estou perguntando de sensação, porque sensação não me interessa desempenho de prova. Ah, não sei. E quanto de jurisprudência você já viu? Já viu tudo de 2024? Ou só núcleo duro? Ou nada? Ah, não sei. E a súmula? Você já leu? Ah, não sei. Então, isso tudo é muito vago. Inclusive, nesse momento, você precisa, se você não tem esses dados daqui para trás, começar a criar esses dados para o próximo ano. Então, até anotei aqui, ó, dos resultados do nosso encontro de hoje é: você precisa criar esse banco de dados daqui para frente, para você enxergar a sua evolução. E não só nos PDFs, porque às vezes a gente resume o estudo do aluno só nos PDFs, e não é, né? A gente precisa também lembrar de outras metas, como jurisprudência, leitura da legislação, resolução de questões, e essa questão do controle de tudo isso, né? Onde fica? Porque depois de um tempo, se você não tiver noção da sua evolução, a sua tendência vai ser: ah, eu vou parar tudo e eu vou começar do zero. Eu vou começar lá no PDF 1. Eu brinco que esse aluno é o aluno LINDB. Que ele nunca chega, cara, ele nunca chega lá em direito das obrigações, sabe? Não, não, ele nunca chega, porque ele começa ali, LINDB. Aí vem aquela parte, assim, de momento, né, do início da personalidade, direitos da personalidade. Aí ele vai caminhando, ele chega ali, prescrição, decadência. Aí ele começa a ficar inseguro, ele até segue uns 2, 3 PDFs, mas ele não, aí ele vai falar: não, eu vou começar do zero. Aí ele não sai da Lindb, ele viu a Lind 50 vezes, mas ele não chegou lá em contratos em espécie, não chegou lá no fim, sabe, da disciplina. Então é muito importante ter esse senso de evolução até para conseguir dar continuidade, né, na coisa. Pois, Adora, só nesse aspecto aí que o Léo pontuou, que eu acho bem interessante, comparação com o esporte, né? Não sei se todo mundo tem familiaridade, mas acho que sim, aquele esporte salto com vara, que o cara vai correndo, pula, tem que pular uma altura. E uma coisa que é bem interessante é que é muito raro, se não impossível, um cara saltar uma altura no dia da prova que ele nunca saltou antes. Então ele vai evoluindo, saltou quatro e pouco, vai subindo de pouquinho em pouquinho. Concurso é a mesma coisa. Você vai saltando de ponto em ponto, você vai vendo de ponto em ponto. E uma coisa que eu absorvi na minha mente é que, por mais que tenha concorrência de 10 mil, 5 mil, 15 mil, é você com você. Você está acertando 70%? 75%? 80%? O seu limite está ali, a sua vara está subindo, o seu sarrafo está subindo literalmente? Se não, pode ser que na sorte, deu certo, encaixou, mas é muito raro, é muito raro. Por isso que é comum, e bem comum, as listas de aprovado coincidirem, porque a pessoa subiu o sarrafo, depois não baixa mais. Depois que ela passou daquela linha, ela vai manter e vai subindo e vai subindo. E fazendo já uma outra analogia, muitas vezes, a gente que essa questão do leão por dia, a gente acha que a gente não vai ter força para vencer tudo isso. A gente acha que não vai ter força para conseguir superar todos esses desafios. Tem uma história que conta lá em Êxodo, que fala do Deus mandando uma comida para o povo do deserto. E Deus mandava o maná para cada dia. Quando o povo guardava o maná para o dia seguinte, o maná estragava. O que eu gosto? A analogia por quê? Porque o problema que vem para o dia vai ter uma graça para aquele dia. Teve uma dificuldade para esse dia, vai vir uma graça suficiente para enfrentar aquele dia. Eu tive uma dificuldade, vai ser a graça para aquele momento. Porque muitas vezes a gente pensa: nossa, eu jamais encararia esse problema. Eu tenho certeza, se a gente fosse abrir para cada um falar, tem problemas que o Lucas de 20 anos não encararia, mas o Lucas de 30 consegue encarar com nenhum tipo de problema. Por quê? A maturidade, a bagagem que você foi carregando, tranquilo. E as reprovações falam muito isso. As porradas que a gente toma ao longo do concurso forjam o nosso caráter. Se tivesse passado lá, seria melhor. Não.
Talvez você seria um profissional um pouco mais insolente porque conseguiu tudo de primeira. Ou talvez a sua maturidade não seria suficiente. Ou uma série de fatores. É importante entender que, acima de qualquer coisa que você possa se esforçar, existe a questão de ser a prova certa no momento certo, né? De encaixar e de conseguir dar o norte de direcionamento correto, né? Muito interessante. Aquela velha história de que não é só a gente que escolhe a prova também escolhe a Exatamente. gente, né? Isso é Ó, muito só verdade. pegando um gancho desse negócio de esporte que o Lucas falou, foi alguma coisa que eu até tinha pensado e que eu já costumo falar assim, para os alunos, é que o concurso está cada vez mais profissionalizado devido à quantidade de cursinhos que você tem, de informação. Então, a performance, ela faz parte do cotidiano. Só que o pessoal se assusta um pouco quando eu falo isso, que eu falo assim, ah, então eu tenho que estudar 8 horas por dia? Não, não é isso. Quando a gente olha a evolução de esportes mesmo, né? A gente tem um auxílio cada vez mais especializado de uma série de áreas para potencializar a performance de um atleta. Com o concurso, não é diferente. Então, eu consigo potencializar os meus indicativos em direito administrativo se eu consigo identificar se o meu problema de administrativo é na lei seca, na jurisprudência ou na doutrina, que Perfeito. não vai ser o mesmo de processo civil, que não vai ser a Uhum. mesma coisa em tributário. E da mesma forma, dentro de tributário, execução fiscal eu vou estar muito bem, e lançamento tributário eu vou estar mal. Então, não adianta eu estudar de forma igual as duas coisas. Então, todo esse processo de banco de dados desse conhecimento, isso traz performance. E a performance é isso, é você potencializar o seu resultado pessoal. E aí, pegando esse gancho para essa questão que o Jonas trouxe aqui, sim, Jonas, não é só você ter uma métrica de provas e simulados. Porque para chegar nisso, você precisa ter uma métrica individual da sua própria evolução quanto estudante, quanto concurseiro. Será que você está conseguindo evoluir na sua velocidade de leitura? Será que os seus grifos eles estão sendo bons o suficiente a ponto de trazer uma revisão dentro de 1 hora, 1 hora e meia e não gastar 3 horas para revisar? Porque se você está gastando 3 horas para revisar, ou você grifou muito, ou você não grifou nada, então está lendo o PDF inteiro, ou então fez da forma certa, mas o estudo foi tão ruim ou faz tanto tempo que você não viu que você tem que estar gastando muito tempo para ter um estudo decente daquela revisão. Ter uma análise de todos esses pontos vai conseguir encurtar esse processo de aprovação, porque tu vai acabar errando cada vez menos. E talvez até as suas percepções, viu, Jonas? Então, assim, vamos fazer uma resumindo aqui, né? A ordem do momento é como eu vou implementar para o meu 2025 e para o meu estudo como um todo uma questão de agenda, uma questão de controle de dados, de levantamento de dados. Então, eu vou olhar, lógico, os meus desempenhos, eu vou anotar eles e avaliar eles, sim, mas aí dentro do que o Léo trouxe, a gente não pode olhar para esse desempenho só assim, ah, eu acertei 70% de 100. Isso é muito amplo, a gente precisa ter um direcionamento um pouco maior, tá? Dentro de constitucional, administrativo, civil, dentro de cada disciplina, qual foi o seu desempenho? Dentro dessas disciplinas, você errou mais lei seca, mais doutrina ou mais jurisprudência, que são as três áreas que a gente pode ter de abordagem numa prova de concurso. E se você conseguir mais um passo além, eu ainda gosto que o aluno faça um destrinchar de temas, assim. Você está errando mais atos administrativos ou você está errando mais licitações? E para ter esse direcionamento. Então, tem essa avaliação de desempenho, mas ela já é destrinchada. E aí, a gente tem também uma avaliação de performance mesmo do dia a dia. Olha, hoje eu consegui ler um PDF de X páginas em tantas horas. Isso é bom? É, não, não é? Qual vai ser a minha meta para daqui um mês, para daqui uma semana? Eu preciso melhorar quanto? Criar o crivo do presente e com metas de futuro. Outro ponto, quantas questões você resolve por dia, né? Hoje você resolve 5, 10, 15. Você vai querer ampliar isso para quantas, em quanto tempo? Então, todos os aspectos da sua rotina de estudo é muito interessante que você leve, e inclusive as suas sensações. Porque se você levar uma sensação, tipo assim, ó, eu estudei o PDF, por exemplo, de licitações. Cara, eu tive a maior dificuldade, não entendi nada. Mas na hora que eu vou resolver questões, meu acerto é 90%, tá excelente. Então quer dizer que não tá tão ruim assim, para você trazer cada vez mais fatores objetivos. Então essa questão de criar uma agenda, um banco de dados que tenha a sua cara assim no dia a dia dos estudos é muito interessante para você conseguir fazer essa autoavaliação e ter os seus desafios pessoais lançados, para não correr o risco de repente estar se comparando aqui que eu tô falando, ah, o ideal é que você leia o PDF full em 4 horas e você por enquanto demora 4 dias e achar que é impossível, porque você vai ter essa avaliação. Não, hoje eu demoro 4 dias porque eu acabei de começar a estudar.
mas semana que vem já vou demorar 3, na outra 2, e daqui 1 mês e meio eu acho que eu já consigo talvez ler um PDF por dia, e daqui 2, 3 meses eu já consigo ler em 4 horas, fazer suas metas pessoais, conforme as suas próprias habilidades naquele aspecto, certo? Então é isso sim que a gente está trazendo, vamos dizer, como palavra de ordem. E só para encerrar esse tema assim, né, da autoavaliação, e a gente começa mais pensando no futuro também depois. É, uma coisa muito interessante, até que o Lucas trouxe nessa questão assim, o cara que vai fazer salto em vara, ele já sabe mais ou menos a altura que ele consegue atingir. E isso vale para praticamente todos os esportes, né? A gente já tem uma previsibilidade, por exemplo, quando é um grande nadador, que ele vai ser o vencedor da prova, porque ele tem o melhor tempo entre os outros. E é muito raro alguém conseguir fazer um tempo melhor do que o dos treinos. E quando eu vejo um aluno que chega para mim e fala assim, nossa, eu estou muito decepcionado, porque a minha nota, fui fazer a prova tal, de São José não sei na onde, ou do estado tal, ou do município tal, e a minha nota foi muito abaixo. Eu achei que eu ia passar, minha nota foi muito baixa. E aí vem aquele balde de água fria. Esse balde de água fria, essa desmotivação, essa coisa de ter uma esperança, na verdade, e isso se desmoronar muito rapidamente, acontece justamente com os alunos que não têm o banco de dados. Porque se você tem um banco de dados do seu desempenho, da sua performance, sabe sobre você, você também sabe o que esperar dessa prova. E você sabe que se você está acertando 60, 70% da prova, é isso que você vai acertar. E aí, de repente, se você for lá e acertar 40, aí realmente você pode se surpreender. Mas isso dificilmente acontece. Normalmente, o desempenho de prova dos alunos é muito parecido com o desempenho do dia a dia. Mas você só vai saber isso e se eximir, né, de se surpreender e de ficar triste se você tiver esse levantamento de dados prévio. Então, é muito interessante que vocês tenham esse hábito para também não fazer uma prova e se desmotivar porque o desempenho foi ruim, sendo que era previsível que você não passaria, que era previsível que o seu desempenho seria aquele, porque é o que você vem fazendo no dia a dia. Então, é mais um argumento para vocês terem essa autoanálise pessoal, né? Para a gente não terminar caindo numa pegadinha da própria cabeça, porque, cara, quando eu lembro demais. Quando eu chegava nas cidades para fazer prova, eu falava, eu quero morar aqui. Já começava, às vezes eu olhava até aluguel. Ah, quanto que é, será, para morar aqui? Quanto que é de aluguel? Quanto que eles ganham líquido? Vamos ver, portal da transparência. Nossa, eles ganham. Nossa, dá para morar num lugar tal, que demais. Você se apaixona pela cidade, pela carreira, pelo salário que você nem recebeu ainda e tá lá com a esperança mil. Mas isso não pode te deslumbrar a ponto de você desconectar da realidade. Qual é a realidade? Bom, hoje eu acerto em média 60% da prova. Se o corte for 70, obviamente eu estarei fora. Uma surpresa seria o contrário, seria você estar dentro. E aí você conta com a sorte. Mas enfim, a sorte normalmente não é o nosso parâmetro de avaliação para criar um cronograma para o dia a dia de estudo. O dia a dia de estudo são fatos. E aí a gente precisa levantar esses fatos para conseguir até dar mais respaldo na tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela pode ser você com você mesmo. Tipo assim, eu preciso decidir como vai ser meu ano que vem, que tipo de prova eu vou prestar, enfim. Ou, nossa, eu preciso escolher entre duas carreiras, as provas vão coincidir. Ou, não, não tenho orçamento para fazer tantas provas, eu preciso selecionar quais provas eu vou prestar e quais eu tenho mais chance de passar. Essas decisões podem ser você com você mesmo, para você ter esse banco de dados para ajudar na sua tomada de decisão, né? Quando a gente fala em conveniência e oportunidade, da discricionariedade administrativa, das escolhas, das decisões, né, da administração pública, essa questão da conveniência e oportunidade a gente só consegue fazer com levantamento de dados. E você precisa desse levantamento pessoal. Mas essas informações também podem ser úteis nas mentorias. Vocês, alunos que fazem mentorias, se vocês chegam para a gente com riqueza de informação, cara, é muito mais fácil a gente conseguir orientar vocês. Olha, tá excelente isso aqui, vamos acrescentar só mais isso aqui, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo e tal. Ou não, nossa, olha, esse não é exatamente o caminho, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma falha estratégica, um aluno super avançado que tá, de repente, largou tudo para fazer formação de base porque errou uma questão de tributário lá, ficou meio puto e resolveu começar do zero, sabe? Assim, umas coisas meio não antiproducentes, assim. Então, esse levantamento de dados também é importante para a gente, como, né, mentor de vocês, conseguir fazer uma avaliação. Tá. Então tá, olhamos para o passado, né? Agora vamos olhar um pouco para o futuro. Vamos pensar assim. Se a pergunta do passado ali para o Lucas foi essa questão, né? Já que acabou a farra do boi, a farra da vaquejada, a minha pergunta para o Léo é assim, tá, ainda que tenha acabado, né? A vantagem é que a gente pode considerar, e aí você me diz, Léo, a fila anda, porque talvez o grande mérito de ter acabado a farra do boi, com aquele monte de vaga e tal, aquele monte de gente, é que essas pessoas vão tomar posse em cargos que são irrecusáveis, assim, dificilmente elas vão sair. Então, posso dizer, posso considerar que o grande
motivador de 2025 é que a fila anda e a gente vai ter novas oportunidades para essas pessoas que estão aí na busca por vagas? Com certeza. Ó, quando o pessoal vem me questionar a respeito disso, né, de, pô, eu tô com medo de ano que vem não ter muita prova, porque esse ano teve muita, né? Isso é engraçado que todo ano a gente recebe, a gente pensa nisso, né? Todo ano tem muita prova e tá com medo, aí chega no final do outro ano, teve muita prova esse ano, acho que não vai mais ter. E eu sou um cara muito pragmático, assim, eu gosto de, apesar de eu ser de humanas, eu gosto muito de cálculo, assim, dessas coisas. E aí, uma vez, eu estimulei o seguinte raciocínio para um aluno que me perguntou isso. Falei, olha, se a gente levar em consideração todas as PGEs e PGMs de capital, a gente está falando de 52 provas. Com mais ali o Distrito Federal, 53, mais as carreiras da AGU, 57. Então, vamos arredondar aqui para 60. Se a gente tiver um ano com 20 provas, mas vamos botar assim no o raciocínio que eu fiz, olha, se a gente tiver um ano com 12 provas, a gente ainda tem 48 provas. Então, digamos que a gente continue numa média. Ah, veio uma enxurrada, 2021 teve muita prova, 22 e 23, ou seja, a gente está uns 3 anos com 10 provas. Quando se tiver algum contexto totalmente fora do padrão, que esgote ao longo, né, vamos lá, 12, 12, 12, 12. Só vai esgotar as 60 depois de 5 anos. E o que acontece no sexto ano? Já esgotou o concurso ali, porque são 4 anos de validade. Então, o ciclo ele se renova. É claro que a conta não é exata, porque tem procuradorias que demoram 6 anos, mas tem outros que demoram 2 ou 3 para repetir. Então acaba que fica nessa média. Então, esse medo de acabar com o curso é só se mudar a Constituição e não tiver mais, não vai ser, não for mais necessário ingressar nos quadros da administração pública via concurso público. Porque enquanto tiver isso, não vai ter. Eu não me recordo de algum ano que não tenha acontecido ali pelo menos vai 2 concursos de PGE e PGM de capital, né? Isso sem falar quando tem a AGU, que aí e assim, um ano fraco, que é um ano que vai ter, sei lá, 4 provas, a gente está falando de uma prova a cada 3 meses. A pessoa Exatamente. não dá conta de fazer uma prova com o mesmo grau de qualidade no intervalo menor do que isso, para se preparar entre uma e outra. E a gente já Então, tem pelo menos 4 PGEs que com certeza vão sair em 2025, tirando as PGMs enormes também que sairão em 2025. sim, Então, assim, a gente já tem na lista pelo menos aí uns 12 a 15 grandes concursos de procuradoria que tranquilamente vão acontecer de verdade em 2025. Então, assim, já dá para fazer mais de um por mês já. exato. Nem é interessante para quem quer abraçar todas as oportunidades, nem é interessante um concurso com 10 provas, porque você não dá conta de fazer tudo. E ainda que dê, tá sobrando dinheiro para viajar para o Brasil inteiro, mas não vai ter um desempenho né, passível de ser aprovado em todas as provas. Então não é interessante. É interessante que venha alguns poucos para você focar. E eu peguei aqui, eu acho assim que deve aparecer por aí mesmo, assim, as expectativas, que eu separei umas 15 provas aí, né? Então tem aquelas que realmente o pessoal tá achando que vai sair ainda assim, primeiro semestre, né? Tipo Bahia, né? O Acre, que são Alagoas. 2 Alagoas, PGM, aí falando de PGM Manaus está na porta já podia ter saído, né? Aí Campinas, né? Campinas, Campinas, Campinas. Aracaju. Aracaju já vai ter a prova aí. É, O ano verdade. já começou com prova, Uhum. né? PGE Então já, Acre também. pois é, Acre. E fora Piauí. outras, Piauí também está aqui. Fora outras que assim a gente não tem essa notícia quente, mas o que é que acontece no final do ano? A gente sempre fala das provas que está previsto. E sempre aparece uma que está fora do radar. Sempre aparece uma que todo mundo aí do nada apareceu. Então olha as provas que estão com concurso vencido já. Tem pelo menos que eu peguei aqui 3. A PGE e a do Rio já acabou o cadastro de Ah, a reserva, então não tem PGM mais Rio também concurso. tá para 2025, hein? Exato. PGM Rio, mas eu ia falar só de PGE, mas são 4 agora. Amapá, a gente não tem notícia, mas já venceu também. Esgotou até recentemente, não foi? Tocantins também já terminou. E o Espírito Santo já vai acabar agora, porque vão chamar o resto do pessoal agora no início do ano.
Então, assim, qualquer uma dessas que não estão, assim, das mais quentes, tem chance de aparecer ainda. Então, você repara, e fora o Bacen, né, deve sair também ano que vem, que é uma das carreiras do AGU. Eu já vi até, o Renério já até comentou disso também no vídeo dele. Maranhão também já terminou, PGM Soluz também já terminou o concurso. Então, assim, oportunidades não faltam. E eu acho que esse vai ser o ano de 2025 vai ser um ano normal de procuradorias, que é um ano com umas 5 provas grandes aí. Né? Como foi esse ano, como foi ano passado, como foi 2022. É aquele ano assim, de umas 5 provas grandes, assim, Com certeza. só fora as outras que você pode explorar, né? E pensando nesse cenário, assim, é certeza absoluta que vai ser um ano de oportunidades, de grandes oportunidades. Uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é como os concursos de procuradorias municipais têm evoluído no tempo, né? A carreira de procurador Sim, municipal, ela sempre foi minguada e tal, e cada vez mais, por conta de uma questão de política pública mesmo, as prefeituras de grandes ou pequenos municípios, elas têm entendido a relevância de ter um procurador, de ter uma carreira que dá continuidade para o trabalho da procuradoria, que orienta na formação de política pública na origem, que consegue de fato ter uma estratégia processual, né, da litigância ali, tanto de massa quanto estratégica, como um todo, com a visão de fazenda pública e aproveitar melhor os recursos públicos como um todo. Então, as carreiras de PGM estão só crescendo. Então, a tendência, gente, para 2025 e para sempre, assim, dentro das procuradorias, é que seja de verdade, assim, uma oferta infindável de concursos, todos com altas remunerações, é lógico que proporcionalmente, né, sim. normalmente a estrutura, ao tamanho do município, mas assim, de verdade com altas remunerações e ao mesmo tempo com boas estruturas, com boas condições de trabalho. Então, o cenário é de um boom mesmo. Aí você me diz, ah, mas ainda que tenha, vamos dizer que aconteça um milagre, assim, uma coisa bizarra, tipo assim, ah, não precisa mais concurso público, eu duvido que essa decisão seria para carreiras de Estado. Eu duvido que essa Sim. decisão pode ser, sei lá, para contratar médico, sabe, para contratar até professor, enfim, mas para carreira de Estado, de justiça mesmo, assim, que são o caso, né, do MP da Magis e dos cargos de procurador, eu duvido que isso aconteceria num prazo muito, muito largo, assim, para ter o tempo da gente aposentar. Enfim. Mas nesse É. cenário, assim, né, de, tá, teremos grandes oportunidades. Como que vocês, enfim, tanto o Lucas como o Léo, como que vocês se portariam, assim, tipo, o que que eu faço, tá? Eu sei que vai ter prova, então, eu sei que eu não me aprovei em nenhuma ao longo desse ano, seja porque eu tô em nível avançado, mas não deu pra mim, fiquei perto, mas não passei, seja porque eu tô em nível intermediário, tentei, mas não cheguei nem na segunda fase, seja quem tá em nível iniciante, tipo assim, ah, tá, eu já tô meio formando base ali, mas o que que eu faço em 2025, assim, nesses cenários, assim, de cada um dos perfis de alunos? Olha, é, primeiro que a gente não poderia ser contraditório e traçar um panorama geral, sendo que no início a gente começou a falar muito de você se enxergar, de ter o autoconhecimento para conduzir o seu próprio caminho, né? Então, não existe uma resposta para isso. Mas se a gente conseguir ser um pouquinho mais objetivos, a gente tem que justamente fazer essa separação. Claro, é um critério meio arbitrário que a gente escolhe entre separar um iniciante, um intermediário e um avançado, mas isso ajuda a você que se enxerga nesse cenário poder pegar isso como ponto de partida e fazer as modificações necessárias para o seu contexto atual. Então, assim, se eu fosse um iniciante, principalmente aquele que ainda não formou a base, que ainda não acabou, desculpa, mas não é o momento de você se preocupar com as provas, pelo menos do primeiro semestre. Porque se você for se preocupar, você vai ter que entrar num momento de estudo de uma reta final, que não é o momento para isso. Porque a base não está formada, você vai prejudicar as suas revisões, vai prejudicar a excelência do estudo que tem que ser no início, que pode ser um pouquinho sacrificada numa reta final para correr atrás daqueles buracos, e vai acabar focando em certas disciplinas que não vão ser aproveitadas para todas as outras provas. A sua base não, você vai utilizar elas em todas as provas que você for fazer de procuradoria. Então, assim, seja para aquela pessoa que está começando agora, e eu até digo mais, para aquele iniciante que eu já estudava, mas sei lá, está há um ano sem estudar, um ano e meio sem estudar,
mas você se considerava um intermediário, eu acho que é o momento de revisitar a base, porque 1 ano e meio, é porque eu recebi questionamento parecido com esse na última mentoria de segunda-feira. Pô, eu sou intermediário, mas quanto tempo não estudar? Estudava, estou há uns 2 anos sem estudar, estou voltando. Meu amigo, então não é intermediário, né? Porque em 2 anos para cá mudou coisa pra caramba. Eu duvido que tu lembre todas as hipóteses aí de improcedência eliminado do pedido. Vai, fala aí. Não, não, não vai estar, né? Mas fala o rol do 1015 aí, do agravo de instrumento. Então, assim, é o momento de formar a base, não é o momento de uma reta final. Agora, o intermediário, eu acho que é o período que é o mais complicado do estudo. E eu falei isso na mentoria de ontem que a gente teve. Porque o intermediário, ele acaba entrando no limbo, que ele entra numa barreira, né? Que todo mundo tem esse ponto do estudo. Pô, não consigo passar dos 60%. Não consigo passar dos 70%. Aí tá semanas e não muda, e não muda. É porque quando você chega nesse ponto, é um ponto em que você tem que aparar as arestas. E é aí que essa questão do autoconhecimento ela pesa mais. Porque Com o certeza. iniciante, tudo bem ele ter um estudo mais genérico, porque ele não sabe nada mesmo. Então ele consegue ir com uma coisa mais geral, mas a partir de um nível intermediário em que você tem que conseguir identificar as suas deficiências para superar, né, tapar esses buracos, o autoconhecimento entra. E se você está aqui, estou há 3 meses 60% e não sai, estou há 3 meses 70% e não sai, talvez você esteja fazendo algo primeiro. Pode ser que esteja fazendo alguma coisa errada. E você só vai saber isso pensando em você, juntando esses dados. Faz questão, pega esse final de ano, faz questão como se não houvesse amanhã e metrifica tudo para tu saber quanto é que tu tá no teu percentual de acerto para cada matéria, para cada assunto e para cada fonte de estudo desse assunto. Né? Verifica se os teus materiais eles já estão todos grifados para otimizar a tua revisão lá na frente. Se tu tiver errado, é a melhor forma de conduzir é isso. Agora, se tiver tudo certo, confia, só insiste. É só Só uma questão de insiste. tempo. Porque tem coisas que simplesmente levam tempo. E essa barreira, eu não sei se com a Isadora e com o Lucas foi assim, mas pelo menos comigo e com alguns alunos que estavam nessa situação também foram. Não foi assim, eu, sei lá, travei no 60, aí mês que vem eu fiz 73, no outro mês eu fiz Uhum. 75. Não, teve um dia que eu fiz 75. Tipo, da onde veio esses 15 pontos? Que eu tava um tempão parado ali no 60 e de repente veio. Não sei, não sei da onde veio, mas demorou, só que ele veio, porque eu confiei no método e eu insisti. Uhum. Insisti. E tem coisa. E agora, para você que está avançado e que tem já essa percepção, eu diria que não fique com medo de fazer alguma metodologia de estudo que vá te beneficiar, mas seja um pouquinho fora do padrão. Por exemplo, se você está com muita deficiência numa lei seca e você precisa disso, não vai ter nenhum prejuízo para sua trajetória se você passar um mês estudando lei seca loucamente e deixar um pouquinho de lado jurisprudência. Num estudo normal, você faria isso? É óbvio que não. Mas para você, pessoa que está fazendo 70% em jurisprudência e 40% em lei seca, para você vai fazer sentido, mesmo sendo pouco ortodoxo o que se faz. Interessante. Né? Então, você conseguir identificar o seu ponto fraco, ter consciência disso e se jogar nele para suprir isso, não ache que você está fazendo errado. Não, você está fazendo certo para você. Então não fique com medo de arriscar em superar essa barreira o mais rápido possível, em aparar essas arestas o mais rápido possível. Eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente falar de tudo isso que está rolando aqui de assunto, que é o seguinte: identificar falhas, né? Esse autoconhecimento que a gente está falando, essa coisa de olhar para trás que o Lucas bem falou, de como onde eu me enxergo, quais são os meus máximos e mínimos que eu posso dar, o meu mínimo existencial do estudo, qual é, enfim. Tudo isso é uma questão de olhar para si mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas que a gente precisa passar pano para a gente mesmo e ser gentil para a gente mesmo. Várias situações, por exemplo, que o Lucas mencionou, cara, você tá com alguém doente, você está com um problema em um grande, severo relacionamento, uma situação difícil na sua vida que é difícil mesmo? Claro, sim.
totalmente perdoável. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente identifica uma falha, não uma situação que é externa, que é fora do seu controle, enfim, a gente identifica mesmo uma falha. Tipo assim, cara, minha falha é eu não resolvo questões. Ou a minha falha é, eu não consigo ler a lei, que eu não consigo, vou terminando a página, já não vejo o que eu li no começo e tal. Ou não, a minha falha é porque eu realmente não consigo terminar um PDF em um dia. Eu fico uma semana e vou protelando aquilo e tal, não sei o quê. Quando a gente identifica uma falha, a gente não pode perdoar ela. Não tem característica ou condição ou gosto ou desgosto que te permita ter uma falha. Se você identifica essa falha, você não pode abraçar ela e falar assim: "Ah, eu sou assim mesmo". Tem gente que tem orgulho, sabe? Eu sou assim mesmo, tipo assim, tipo sinceridade. Sabe aquela tia sincera, sabe assim? Que ela é sincera, ela fala na sua cara, assim: "Nossa, tá precisando melhorar essa barba, né? Nossa, tá estranho, tá esquisita essa roupa". Ou nossa, enfim, qualquer outro comentário inconveniente assim, que destrói alguém, e a pessoa bate no peito e fala: "Ah, é porque eu sou assim mesmo". Ou aquela pessoa que vai num restaurante e distrata o garçom, ou a pessoa que não fala bom dia porque entra no elevador, mas porque cada um é cada um, ou a pessoa que, enfim, tem alguma situação alguma conduta que é inconveniente, que não acrescenta em nada, que só prejudica, e ela, eu sou assim mesmo. Cara, se você identifica uma falha, você não pode abraçar ela e morrer afogada nela. Ela vai te afundar, ela vai te afundar. Então, a gente precisa ter um pouco de humildade quando a gente estuda, sabe? E saber que algumas características nossas fazem a gente, de fato, ter dificuldades enormes e estruturais, dificuldades de fato que vão parecer quase invencíveis, mas que ainda assim a gente precisa trabalhar em cima dessas dificuldades. Ah, mas eu sempre, por exemplo, assim, uma pessoa que grifa tudo, sabe? Não consegue fazer um grifo concentrado só em palavras-chave. Ou uma pessoa que faz resumos gigantescos. Então, ela lê um PDF full e ela praticamente cria um paralelo, assim, enorme e tal. Aí a pessoa fala, mas eu sempre estudei assim. Mas, cara, se você identificou que isso é uma falha, e eu não estou pressupondo que é, mas se você faz uma autoanálise pessoal e vê que tem um ponto determinado que é o que está te afundando, que é a sua âncora, não tem justificativa que te leve a continuar agarrado a essa falha. Então, o grande divisor de águas nesse momento de o que eu avalio do meu 2024 e como que eu me posiciono estrategicamente para ter um 2025 que seja produtivo, que eu saia do iniciante para o intermediário, que eu saia do intermediário para o avançado, ou que se eu estou no avançado eu passe. Que a verdade é essa. A gente divide iniciante, intermediário e avançado porque o roteiro da vida de concurseiro de vocês é esse. Ou vocês são iniciantes formando base, ou vocês passam para o avançado porque vocês já formaram base e começam a ficar mais próximos da nota de corte. Às vezes, até numa segunda fase ou outra, vocês conseguem estar quase lá e tal. Ou vocês são avançados, já estão indo para a segunda fase, já estão perto de passar, talvez está faltando só um pequeno ajuste. E o próximo passo é tomar posse. É a ordem natural da vida do concurseiro. Então, o seu objetivo para 2025 tem que estar diante disso. Você avaliou que você mesmo é iniciante, seu objetivo tem que ser: o ano que vem eu vou chegar em dezembro e eu vou ter mudado para o meu nível avançado. Se você aliás, intermediário, se você é intermediário, você tem que mudar para avançado. Se você é avançado, você tem que mudar para tomar posse o ano que vem. Mas essa estratégia, esse posicionamento, assim, ele tem que olhar para falhas. E aí tem uma questão do método também que você comentou, assim, de ser ousado, né? Às vezes de tentar algo exótico, assim. Isso é muito interessante, porque assim como tem gente que tem orgulho das suas falhas e agarra elas e vai atravessar o oceano com aquela falha pendurada nela, o que deixa essa pessoa mais lenta, mais propícia a afogamentos, tem gente também que abraça métodos. E a verdade, gente, é que qualquer método se esgota. E a gente precisa, avaliando por meio desse levantamento de dados constante que você vai fazer, desse autoconhecimento constante que você vai se propor, né? Dessa coisa de ter uma agenda ali que te diga como foi seu dia, tanto em sensações, né, quanto em execução. O que que eu fiz? Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Fui bom? Não, não fui bom, enfim. A gente precisa ter essa consciência muito clara de que os métodos se esgotam. Então, eu comecei a fazer, sei lá, um caderninho de erros. Legal. Melhorou sua nota? Melhorou. Ótimo. Melhorou. Tá melhorando ainda a sua nota? Tá.
Aí você, às vezes, a sua nota melhora porque você começou a fazer esse caderno de erros, e aí você se apega àquilo eternamente, assim, sabe? E você fica com aquilo arraigado, assim, você não consegue. E aí você não tem tempo na sua agenda, porque a maioria das pessoas é como o Lucas. E isso eu não estou falando genericamente, não. Eu estou falando percentualmente das estatísticas que a gente está avaliando constantemente de todos os alunos do revisão. A maioria, como o Lucas, tem filho, trabalho, estuda 2, 3, 4 horas por dia, já é luxo 4 horas por dia, tem que contar com final de semana para fazer meta atrasada. A minoria, como eu e Léo, que tem um horário um pouco mais flexível, que tem mais carga horária disponível. Então, não dá para você ficar apegado às metodologias, porque você não tem tempo. E às vezes uma metodologia que já esgotou a função dentro da sua vida de concurso, ela te toma todo esse tempo e você não consegue se abrir para novas. Para talvez resolver mais questões que você não estava resolvendo, para talvez fazer esquemas de realmente memorização, decoreba mesmo, que você não estava conseguindo implementar, para talvez sentar e ler a lei mesmo. Enfim, quanto tempo você demora para ler o CPC, sabe assim? Para ler o CPC inteiro do começo ao fim. Enfim, cada estratégia conforme a condição de cada um. Mas então, o primeiro passo é essa autoavaliação. E aí, essa autoavaliação, como eu comentei com vocês, tentem trazer esse fator subjetivo de quais são os meus limites, o que eu ofereci, foi suficiente, eu dei o meu melhor? Ótimo. Um segundo ponto de autoavaliação subjetivo, aliás, objetivo, de meu percentual, qual é? Qual é a minha meta para 2025? Dentro de cada disciplina, dentro de cada vertente, lei seca, doutrina, jurisprudência, dentro de cada tema, como eu tô? Qual é o meu desempenho real? E aí tem um ponto. Dessa autoavaliação, a gente pode partir em metas já para 2024 ainda. Poxa, a gente tem 20 dias aí até o mês, até o ano acabar de verdade. Você pode, nesse tempo, fazer esse panorama de desempenho, planejar como você vai fazer essa agenda aí, esse banco de dados para 2025. Outra coisa que eu acho muito interessante que vocês façam, atualização legislativa. Tem gente que não fez atualização legislativa. A gente tem várias alterações de 2024. Por exemplo, no Código Florestal, por exemplo, emendas constitucionais, alterações do CPC. Estejam com isso em dia já para começar o ano com a certeza de que o ano 2025 vai ser só executar. Não tem nada de olhar para trás, assim, a gente só vai seguir olhando para frente. Além dessas atualizações legislativas, vocês precisam estar conscientes assim do desempenho de vocês e se posicionar. Bom, se a minha fraqueza foi essa, então se eu pequei porque eu não consegui fazer nenhuma revisão. Por que que você não conseguiu fazer nenhuma revisão? Ah, porque eu não tenho material de revisão. Então, a sua meta para o ano tem que ser formar um material de revisão. Então, use esse último período agora do mês e até talvez no comecinho ali de janeiro para já se planejar, sabe? Como vai ser a sua revisão? Vai ser grifar os PDFs? Vai ser que jeito, né? O jeito mais normalmente que a gente recomenda é esse de grifo, mas a gente pode conversar até nas mentorias sobre outras formas que sejam mais convenientes, conforme o seu horário, às vezes talvez que seja muito curto, enfim, a sua, né, suas habilidades pessoais, mas identificar a falha e já promover uma estratégia, um posicionamento. Se a minha falha é essa, como que eu me posiciono para o ano que vem? Para vocês que comentaram aqui no grupo, eu tô tendo dificuldade em ler o PDF. Essa é a primeira missão de vocês. Vocês têm que conseguir ampliar. Não tem como a gente falar assim, não vai ler PDF, não, vai ser por videoaula, é impossível, cara. Não dá. Eu tentei, eu amava videoaula, odiava o PDF. Eu tentei, eu fiquei 2 anos, e aliás, um dos grandes erros da minha preparação. Fiquei 2 anos praticamente só vendo videoaula, porque eu não queria ler PDF, assim. E aí depois que eu vi que era impossível fazer realmente uma solidez, assim, no seu estudo, na sua nota, só com PDFs. Então, reflitam sobre as suas falhas, olhem para o passado, e por isso que a gente está aqui propondo isso para vocês, com esse olhar tanto subjetivo, mas principalmente objetivo, e já se posicionem estrategicamente. Como eu vou suprir essas falhas, abandonando elas mesmas? Por mais difícil, e vai ser difícil, mas por mais difícil que isso seja, porque essas falhas estruturais precisam de um pouco de ousadia, para às vezes abandonar métodos, criar novos e assim por diante. Lucas, me fala uma coisa. Quantas mil questões mesmo você fez? 150 mil, algo do tipo. Mais de 150 mil. Nossa Senhora. Eu adoro esse cara. Eu adoro esse cara, sério. Eu adoro. Sabe por quê? Porque quando eu falo para os alunos, resolvam muitas questões, várias por dia, quantos mais você puder, principalmente para os alunos que são, né, em nível intermediário, avançado ali, quanto mais você puder e tal. Ah, não, mas é muito. Eu falo, não, não, a gente tem um colega, cara, que fez 150 mil. Ô, Isadora, ainda nesse aspecto aí, já respondendo a Ana Cecília aí, vou dar um exemplo, Ana Cecília. Ter pouco tempo e resolver questões se encaixava muito. Vou dar um exemplo prático. Você tem que levar sua mãe no médico. Você tem duas opções na sala de espera. Ou você não faz nada e perde seu tempo, ou você torna aquele tempo útil.
Se você, obrigado, até enquanto eu tô lá, ia te aproveitar esse tempo. Era mais ou menos isso. Eu não ia ser tão direto, mas é mais ou menos essa pegada. Você está lá no médico esperando sua mãe, sua avó, sua filha, qualquer pessoa. Você vai fazer o quê? Não vai ler um PDF, não vai ver uma videoaula, mas você vai resolvendo questão, vai resolvendo questão. Resolve uma, duas, três, quatro, cinco e vai resolvendo. E o que era, que eu sempre falo isso, que eu acho marca muito. A questão que você resolve enquanto sua mulher está no provador no shopping, enquanto sua mãe está no hospital, ou qualquer situação, marca aquele momento. Eu tenho uma situação meio mórbida. Teve um velório de uma pessoa da igreja, não era um parente próximo. Eu estava no velório, eu tinha que ir porque eu sou líder da igreja. Estava lá, não tinha mais nada a fazer. Eu falei, eu vou resolver questão. Era tarde da noite, tinha que ficar a noite toda. Comecei a resolver. Uma Ele outra não prova deve caiu ter a nenhum questão. aluno da igreja aqui, né, gente? Porque você imagina o pessoal da igreja pensando que ele vai no velório para resolver questões. Fica chato. Mas a ideia é o quê? É aproveitar as situações. Porque ler um PDF demanda um conhecimento. Você tem que grifar, tem que ter um raciocínio de começar a parar. Agora a questão, em 10 minutinhos, você resolveu. E tinha situação assim, colocar assim, questões rápidas, que era só certo e errado. Às vezes, com 30 segundos, o número você matava. Aí que foi aumentando o número, foi aumentando, foi aumentando. Mas, voltando àquele aspecto que você falou, Isadora, de erros, um erro que eu cometia muito, eu vejo que muitas pessoas falaram aqui, da questão da revisão. Eu gosto muito de fazer resumo. Até eu mandei para você um resuminho do que a gente ia falar hoje. Eu curto muito isso. Mas fazer resumo demanda muito tempo. Então, quando eu conheci o revisão e vi que já tinha um resumo, para mim foi muito dolorido abandonar os meus resumos. Abandonar aquilo que eu fiz. Parecia que você não estava estudando. Parecia que não era algo que você fez. Mas aqui eu falo especificamente para quem é aluno do revisão. Todos aqui. Vocês têm material muito bom nas mãos. Vocês não precisam fazer o seu resumo, vocês não precisam criar nada. Se você lê, relê, vale mais do que resumo. E você vai ganhar um tempo muito grande. Aí a questão, justamente o que a Isadora falou, abandonar esse falso negócio. Não morra abraçado com uma técnica, porque eu sempre estudei assim. Ainda que tenha dado certo, eu falava assim, eu passei para vários concursos assim, mas eram concursos diferentes, concurso de nível médio, concurso de outras situações. Mas a questão é, nesse concurso de procuradoria, era importante você ter um direcionamento do que com o método de hoje, leitura de revisão, leitura do PDF, grifa e depois reler o PDF. Mas voltando ao aspecto de questão, eu ainda acho que é o melhor método de custo-benefício. Você vai conseguir ver vários assuntos, você vai conseguir ver temas diferentes e vai resolver. Então, voltando, quando você volta aquele ponto, tipo, eu tenho pouco tempo, supondo, eu tenho meia hora no dia, o que eu vou fazer? Eu vou resolver 10 questões. É melhor do que não fazer nada. O grande problema do concurseiro era o seguinte: eu tenho pouco tempo, então não vou fazer nada. Então eu vou ver um seriado. Eu vou dormir, ou eu vou ver TV, ou eu vou rolar o feed, como colocou aqui. Não. Se você está nesse mundo de concurso, o mundo de concurso tem uma vantagem. Só depende de você. Mas tem um problema. Só depende de você. Se você não fizer nada, você vai ficar amarrado o resto da sua vida. Você vai ficar ali, eu estou estudando, estou indo, e não muda nada. Então, insira esses momentos, tipo, eu vou ler algumas pessoas, eu não utilizei esse método que é Anki, né, que vai flashcard, vai criando. É uma metodologia também. O que eu quero dizer com isso? Aproveitar os pequenos momentos. A outra questão que você falou da videoaula. Eu acho que quem ouviu o depoimento que eu dei no revisão quando a Estherzinha era pequenininha, eu saía para caminhar na cidade com fone de ouvido ouvindo videoaula. Por quê? Tinha que fazer ela dormir e ouvir videoaula. Não dá para resolver questão em caminhada, aí seria muito temerário, as pessoas iam achar meio estranho. Mas colocar um fone de ouvido e ouvir videoaula, tudo bem. Então, se adequar ao método, aquilo que melhor se encaixa para você. E voltando à pergunta, acho que foi a cadê? A Priscila que perguntou aqui. Isso é um assunto que eu quero até tratar na próxima mentoria. E agora nas festas? Me entrego às festas. Agora é um período crucial para vocês, concurseiros. Dezembro a carnaval. É uma época que parece que todo mundo para, tá todo mundo viajando, tá todo mundo curtindo a vida. A Isadora vai para a Europa de novo, com certeza, brincadeira, não sei. As pessoas vão viajar para vários locais e você fala assim: "Poxa, eu tô Sempre aqui de acha novo. assim. Mais um verão e eu aqui, não vou descer para nenhum lugar." Então, agora é o momento. Se for necessário excluir rede social, exclua. Se não vai acrescentar nada, é melhor excluir. Porque a gente pensa que faz pouca diferença. Mas daqui até o carnaval são 3 meses. 3 meses são praticamente, se você colocar aí, por baixo, 4 horas por dia, dá muitas horas de estudo. É Eu fazia por conta. impossível recobrar. O melhor argumento é impossível correr atrás desse prejuízo. Não, não pega, não pega. Você não consegue recuperar esse tempo perdido. Porque são Então, 90 leões para matar, entendeu? A gente só consegue matar um exatamente. por dia. Exatamente, vai acumular tudo depois. Então, a ideia aqui é ter um pensamento bem pragmático, como disse o Léo. É melhor passar mais um Natal, mais um Ano Novo, mais um Carnaval estudando bem e garantir que no próximo, ou no mais tardar 26, eu vou estar aprovado tranquilo, do que fazer mais ou menos.
Ah, eu vou fazer um pouquinho e não vou fazer nada. Então, é necessário a abdicação, o esforço. E, voltando ao assunto da rede social, eu li um livro que Geração Ansiosa, é um best-seller sobre rede social. É um livro muito bom. E, além das horas que a gente perde fazendo isso, o estudioso comprova lá que o tempo para você retomar a atenção depois que você foi para o celular, você tem que dobrar o seu tempo. Então, se você passa lá 2 horas na rede social, que é um tempo ok para muitas pessoas, para você recuperar o seu estudo, pode colocar 1 hora, 2 horas a mais. Então, você tem que dobrar aquela métrica ali. Então, muitas vezes a gente fala, ah, mas eu mereço 10 minutinhos, eu mereço 15 minutinhos, eu vou ver só um vídeo. Mas, gente, o estudo para concurso, por mais que ele possa ser prazeroso em algum momento, ele tem que ser incômodo. Se ele for cômodo, você vai ficar sempre assim. Eu sou concurseiro, tá bom, não muda nada. Tem que ser incômodo. Tem que gerar aquele sentimento, tipo assim, não vejo a hora disso acabar. E para isso que você tem que criar mecanismos. Então, acho que esse bate-papo que a gente tem aqui, esses bate-papos da mentoria, são sempre produtivos para quê? Para ver aquilo que o Léo sentia, eu sinto também. Aquilo que a Isadora passou, eu passei também. E uma coisa interessante, Isadora, que há um tempo atrás, quando eu ainda estudava para concurso, seu Instagram era mais motivacional, né? Você passava bastante Eu tinha mais frase. tempo, eu tinha Faz mais tempo. tempo, faz tempo. E eu lembro de uma frase que você postou, fui até procurar agora, eu achei. Em dezembro de 22, mais ou menos nessa época, você postou a seguinte frase: o mais difícil da vida do concurseiro é dar o seu melhor e não ser o suficiente. É seguir em frente, mesmo quando tudo parece dizer que você não é o bastante. Siga, porque quem passou também já sentiu isso. E eu acho muito interessante que essa postagem, em 2022, eu curti. E foi numa época que eu tinha acabado de reprovar em Maringá, eu tinha acabado de reprovar um monte de prova e estava para vir a AGU. Então, naquele momento, eu prossegui e deu certo. Talvez seja importante para vocês hoje. Muito mais relevante do que uma postagem no Instagram, que é bacana, é o que a gente está tendo agora. De saber o quê? As pessoas que estão aqui hoje como aprovadas passaram pelo que vocês estão passando. E hoje conseguem falar: persistam, continuem, porque vale a pena. Vale a pena você falar, ah, eu vou curtir o Natal, vou, mas não vou curtir o dia inteiro. Eu vou curtir o Ano Novo, vou, mas não vou curtir o dia inteiro. Eu estou estudando de maneira temporária. Essa ideia aqui, citar Pablo Marçal, não gosto dele, só tá, de ter esse mindset de você saber o quê? Eu estou temporariamente abdicando de alguns prazeres para algo maior, é muito importante, porque senão você vai ficar naquele comodismo e o comodismo acaba prejudicando você para um tempo muito maior, né? Que legal, que legal. Eu gostava dessa, eu gosto ainda, lógico, né, dessa parte motivacional. Era legal, né, compartilhar isso no Instagram, mas a gente faz isso o tempo todo na mentoria, né? Que bom que você trouxe isso. É verdade, a gente faz isso o tempo todo aqui, mais profundamente ainda, né? E tem uma coisa que é muito importante todo mundo ter em mente. Seja você que começou agora, ou você que já começou há 10 anos atrás, tá aqui com a gente agora, é, você não entrou numa fila e uma hora vai chegar a sua vez. Cuidado com esse pensamento. Tem muita gente que vai amornando ali, empurrando com a barriga e tal. Não, uma hora passa. Nossa, a hora que eu ouço essa frase, eu juro que me dá arrepio, assim. Porque o meu sentimento para essa pessoa é o pior que pode existir de um ser humano, que é dó. Dó mesmo, assim. Tipo, eu tenho dó, porque não passa. Não passa, não existe isso, uma hora passa. Então, o que você tem que fazer é se posicionar e correr atrás do seu. E aí, respondendo essa coisa, né? E aí, festas de fim de ano, o que que eu faço? Eu vou dividir vocês em dois grupos, claramente. Um grupo é o grupo que acabou de prestar AGU, PGF, PGE São Paulo, PGM São Paulo, PGE Paraná, Goiás, e tá nesse ritmo intenso. Alguns foram para discursivo, segunda fase oral, reprovações muito desafiadoras, muita carga de emocional e de conteúdos diversos, múltiplos também, e vocês estão exaustos, de verdade, assim, vocês estão, sabe aquela coisa, tem ânsia de ver o material da revisão? Você merece descanso. Eu não tô falando 20 dias, não. Hoje ainda é dia 10, tá? Não tô falando de 20 dias, não. Mas planeje seu descanso. Tira uma semana, enfim, a hora que for mais conveniente para você, seja entre Natal e Réveillon, seja em janeiro ali, comecinho de... Enfim, como for mais adequado para você, para sua rotina, da sua família, né? Aí vem as condições pessoais e objetivas de cada um, pro seu trabalho, enfim, o que for melhor. Mas aí esse descanso é para você, de fato, não pensar em estudo. Deixa as coisas para antes, né? Então se planeja para isso e para depois, para hora que você voltar em 2025. Agora, o resto, assim, não tem justificativa para ter, vou descansar. Só descansa quem tá cansado. E no caso de concurseiro, só descansa quem tá exausto, porque cansado a gente tá todo dia mesmo. Então não dá para ser esse o critério. Então eu dividiria vocês nesses dois grupos, tá? Quem é. Principalmente porque, Isadora, como a maioria das pessoas não tem tanto tempo para estudar de forma cotidiana,
tem que compensar justamente nesses momentos em que o trabalho dá uma Exata, aliviada, né? É o exatamente. contrário. Exatamente. É a hora que você que tem pouca carga horária por dia consegue passar na frente do cara que estuda 8 horas por dia, então ele vai se dar o direito de ficar 2 semanas parado, porque depois ele consegue recompor, entendeu? Só que não, entendeu? E aí é a hora que você consegue passar na frente desse tipo de perfil de concorrência, certo? Então isso é importante. Outra coisa que a Priscila perguntou, mas é com 1 ano que eu mudo de iniciante para intermediário? Se você se empenhar, sim, não tem essa fila que você acha que vai andando, daqui 1 ano eu serei de iniciante para intermediário. Não existe essa progressão automática. Essa progressão depende de você, do seu empenho, do seu esforço. E esse empenho e esse esforço são realmente severos. Você não precisa sofrer, não é isso, não é o seu critério, o sofrimento em si. Alguns sofrem, outros não. Mas o empenho, dedicação, a energia que você vai despender nessa missão, como o Lucas disse, você não vai estar na sua zona de conforto. Então é desafiador. Se não estiver sendo difícil, desafiador e punk, assim, é porque de fato você provavelmente não está no caminho correto. Você está no caminho que não vai te levar a um lugar muito longe, assim. Então isso é bem Tem gente que estuda há 3 anos é iniciante. Não é o fator tempo, não é o que determina esse pódiozinho, né? De iniciante para intermediário e avançado, né? É o seu desempenho, a quantidade de conhecimento retido que você tem. E também a quantidade de conhecimento que você consegue manter na memória recente, né? Porque às vezes você tem um Sim, conhecimento muito amplo, você formou base e tal, mas na sua memória recente, porque você não consegue fazer revisões constantes, não resolve questão, enfim, e todos os outros aspectos da preparação, esse conhecimento ele fica muito lá embaixo, assim. Então, na hora da prova, o cara fica na dúvida entre duas alternativas e termina marcando errada, sabe? Porque não tá ali na memória recente, assim, que também é um esforço enorme para conseguir manter a memória em dia. com Enfim, certeza. então é um cenário de se posicionar, tá? Se posicione. E para quem for fazer algo, né, agora nesse fim de dezembro, eu tenho essas sugestões e acho muito válidas. Atualização legislativa, certo? Faça uma atualização legislativa. Segundo ponto, eu já estou atualizado com a legislação, isso é rápido. Aonde que eu uso, Isadora? Usa o buscador de zero direito. Tá? Vai lá, novidades legislativas, vê tudo de 2024, vê se o seu material está atualizado, sabe? Atualiza o seu Vademecum, atualiza o seu material, atualiza isso, deixa isso redondo para 2025, você não se preocupar com as novidades legislativas, não ter dúvida de que o seu material está perfeito e próprio para você seguir em frente com força total. Segundo, temas sensíveis, e aí eu vou destacar dois. Não é mais novidade lei de licitações. Então, se você não está em dia com esse assunto, você precisa ficar em dia com esse assunto nesses últimos dias que antecedem o fim do ano, tá? Não dá para entrar 2025 sem ter certeza que você domina essas novidades de lei de licitações. Isso eu tô falando não para quem começou a estudar agora, tô falando para quem já estuda há algum tempo e chegou a estudar, né? A maioria começou a estudar pela lei Sim. antiga, pela 8666. Então, não é mais novidade, é hora de acabar com isso. Zera isso, não comece 2025 sem esse tema sensível estar em dia. Outro tema sensível, e depois, aí eu tô falando em ordem de prioridade, tá? Prioridade um, lei, atualização legislativa. Prioridade 2, licitações. Você tem que estar já por dentro, já tá velha essa novidade, nem é nova mais. 3, de tema sensível, reforma tributária. Não dá para começar 2025 sem ter plena consciência dos aspectos da reforma tributária, certo? Então vocês precisam também se debruçar nesse tema. E aí a gente vai para uma última meta, que ela é um pouco mais ampla, então não necessariamente vocês vão vencer ela completamente, mas vem a parte jurisprudencial. Se vocês conseguirem terminar 2024 com sabendo, né, todas as súmulas que saíram ao longo de 2024, né, principalmente do STJ, não são muitas, já é uma ótima missão. E se vocês conseguirem, principalmente do núcleo duro ali, constitucional, administrativo, processo civil e tributário, ter um apanhado jurisprudencial dos informativos, aqueles mais relevantes e tal, e tá com isso em dia, e fechar o ano, nesses últimos 20 dias que você tem até terminar o ano, com isso zerado, lei, né, jurisprudência e essa questão desses temas sensíveis, cara, pra mim isso já é assim, você vai começar 2025 com o pé direito. E aí em 2025, o que eu vou fazer? Para quem tá em intermediário e avançado, vocês precisam começar já. Não espere edital sair. Na verdade, vocês já estão atrasados, sabe? Pensa sempre sobre isso. Já precisa começar a se direcionar para provas específicas. Então, qual é a prova que você vai prestar? Vai ser uma dessas que a gente falou? Piauí, Alagoas, Bahia, Acre? Vai ser PGE? Não, vai ser uma PGM, Campinas, né? Se posicione e já comece a estudar. Você precisa ter prioridade. Para quem é iniciante, crie.
um método. Assista as várias videoaulas que eu gravei para vocês lá de como estudar. Lá eu abordo até, eu abro o Vadimeco, mostro para vocês como que grifa, abro o material, mostro para vocês como que grifa. Crie o seu método, consiga fazer um cronograma que de fato caiba no seu dia, ler o PDF, resolver um pouquinho de questões, fazer um estudo ali de lei seca junto com a leitura do PDF, trazer esse panorama, começar a ver um pouquinho de jurisprudência, como que a gente põe isso na carga horária de vocês. O objetivo de vocês tem que ser terminar o ano que vem com todos os PDFs lidos do curso extensivo, né, que já é um grande desafio, mas não só isso. Já com uma metodologia de estudo estruturada, que você de fato tenha já um cronograma para cumprir, que a sua rotina não seja só ler o PDF e às vezes nem dá tempo, sabe assim? Já terminar o ano com essa visão de eu criei a minha própria metodologia, eu estou grifando com qualidade, eu estou conseguindo evoluir nos estudos e realmente entender os assuntos. Então, esses vídeos são bem interessantes para vocês conseguirem também começar o ano aí de 2025 com o pé direito. Naquela coisa que a gente está conversando aqui, né? Que é estudar certo, né? Não, de evitar que vocês errem e que vocês lá na frente se arrependam. Nossa, não fiz aquilo, não fiz isso. E isso antecipa a preparação de vocês. É até interessante a analogia com o esporte, que a gente trouxe em vários momentos, porque uma coisa que a gente tem de grande diferencial e incomum entre um esportista de alto nível e o concurseiro que estuda no revisão é o técnico, é o mentor. Um técnico, seja de um tenista, seja de um nadador, enfim, ele tá ali para evitar que essa pessoa erre, para evitar que ela cometa falhas, para evitar que ela tenha uma contusão, para prever o futuro, para ajudar ela a desenvolver técnicas no dia a dia de matar um leão por dia, mas a gente já pensando num futuro que às vezes você não consegue enxergar. Então, quando um aluno vem falando, eu não resolvo questões nenhuma e a gente precisa implementar isso, quebrar um padrão, ou eu estudo por resumo, eu preciso tirar isso. Você vai ter um desafio nos dias ali, mas a gente já está pensando em longo prazo, a gente vai te acompanhando, vendo a sua evolução. Então, eu também proponho para vocês que 2025 seja um ano de mentorias. Que vocês de fato estejam presentes, que de fato tirem as suas dúvidas, que coloquem a cara a tapa para expor as situações, tanto de mérito, né, mas de dificuldade também de vocês, para a gente conseguir acrescentar na vida de vocês. Porque a distância, se você for atravessar a nado do Rio de Janeiro para o litoral da África, é a mesma para todo mundo, mas é muito diferente quem vai de jatinho, quem vai de navio, quem vai nadando com salva-vida, ou não, vou nadando sem colete nenhum, ou tem uma prancha, enfim, os cenários são muito diferentes. Então, o tempo que você vai demorar para essa travessia, ele varia muito. E aqui dentro do revisão, vocês têm um privilégio. Seja você que estuda 2 horas, seja você que estuda 10, você tem um privilégio, que é material e muito conhecimento de verdade, de experiência dos professores à sua disposição. Então, usem e abusem disso, porque faz muita diferença. Combinado? Bom, gente, eu acho que do que eu tinha pelo menos para falar, é que lógico que dá para falar mais umas 10 horas daqui, né? Que eu gosto da coisa. Mas do que eu tinha para falar era isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? É lógico que além de eu vou agradecer vocês imensamente, adoro essas conversas. Léo, repito, adoro conversar contigo, cara. Você sempre traz, a gente brinca que a gente nem sempre concorda, mas é muito legal porque o Léo sempre traz umas visões que acrescentam mesmo, que são um pouco fora da caixa. Lucas, amei tudo que você trouxe. Eu quero você mais presente ainda. O nosso convívio aqui ainda é um pouco iniciante ali. Você ainda tem essa coisa de se sentir meio concurseiro ainda. Isso é muito legal, na verdade, porque traz mais identificação, sabe, para os alunos, que eu acho que dá para enxergar mesmo na sua cara que se você bobear, você me chama de professora, sabe? E não de colega. Então, eu acho que essa proximidade agrega ainda mais. Te admiro pra caramba. Adoro esse seu lado vinculado a Deus, sabe? Eu sou essa pessoa também. Então, assim, sinta sempre à vontade com relação a isso, porque eu, no final do meu estudo para concurso, eu ia à missa todos os dias, porque eu já não aguentava mais a pressão, sabe? Eu tava realmente querendo entregar os pontos, assim. E aí, uma vez eu liguei pro meu pai. Meu pai sempre foi muito meu amigo, assim, meu melhor amigo. Aliás, é o único que ficou, porque a gente estuda para concurso, a gente perde os amigos tudo, né? Então, assim, foi um dos únicos que realmente ficou ali comigo ali. E eu liguei para ele, eu lembro, eu não sou muito de chorar, não, mas eu liguei para ele chorando, assim, eu tava desesperada, naquele dia que você não aguenta mais, assim. Eu falei, pai, nossa, eu não sei o que eu faço. E eu precisava tomar uma decisão muito importante no dia. Ele falou, filha, eu não consigo te ajudar. Eu não consigo nem te orientar nessa decisão. Por que que você não reza? E aí, quem sabe Deus te ajuda a decidir. E, cara, aí eu realmente eu estudava numa sala de estudo, que numa esquina era sala de estudo, na outra esquina era
uma igreja. E eu sempre fui muito religiosa, mas naquele período, aquele dia especificamente eu fui na missa e aquilo de fato me ajudou na tomada de decisão, baixou um pouco ali minha adrenalina. E a partir dali eu falei, não, eu vou começar a vir na missa todo dia. Então, pelo menos 20 minutos do meu dia ali era uma missa meio, né, complicado, porque eu chegava um pouco atrasada, sempre um pouco mais cedo, porque eu tinha que estudar, realmente estava estudando naquele horário. Mas Deus foi muito importante para mim na minha preparação. Então, acho que também é um assunto que a gente pode sempre estar relembrando, porque faz parte. Muito Sim. obrigada você também. Vocês têm algo a acrescentar, gente? Olha, eu acrescentaria nessas objetivos para fazer até o final do ano, porque talvez tenha alguém aqui que tenha feito tudo que a Isadora falou. E aí, a gente vai acabar sendo um pouco repetitivo aqui, né, nessa finalização, na questão do autoconhecimento. Beleza, eu já fiz tudo, eu estou em dia com os informativos, meu material está todo grifado, já está tudo resumido, já fiz atualização legislativa, e agora para onde eu vou? Essa pessoa ela já é um intermediário avançado. Pega o exemplo do Lucas, que fez 150 mil questões. Eu não fiz, eu acho que eu não fiz nem 10% disso. 150 mil questões, faz 1.000 questões daqui até o final do ano, dá 50 por dia. Não é muita coisa. Faz o banco de dados, vê o que está bom, vê o que está mal. De novo, de cada matéria, de cada assunto dentro da matéria e a fonte em cada uma desses assuntos, dessas matérias. E a partir daí você tem um diagnóstico completo, porque com 1.000 questões é uma amostragem gigante. Você tem um diagnóstico completo daquilo que você precisa focar, principalmente você que já vai começar a se preparar para as provas. Você já começa a parar as arestas desde agora. Como já está tudo feito mesmo, né? Já está tudo revisado, tudo direcionado, jurisprudência, lei seca em dia, o que está faltando? É superar as suas dificuldades. Então, a partir daí, você consegue fazer um bom direcionamento. E aí, eu só queria responder a dúvida da Joana, que ela falou do negócio do cronograma. Joana, quando terminar, eu não sei, aí de novo, né? Eu não sei a opinião dos outros dois colegas do Lucas e da Isadora. Eu não começaria desde já as 10 matérias complementares. Por quê? Só uma volta no extensivo não é suficiente para você estar num patamar aí de 75% em todas as disciplinas. Esse é o momento de você ver das 9 matérias essenciais, que são as que vão cair em todas as provas que vão aparecer em 2025. Aonde é que eu estou mal? Porque aí, se você se balizar por cima e chegar num patamar de estar acertando 75%, 80% em todas essas matérias, chega o momento de você conseguir pegar uma reta final, focar demais naquelas matérias específicas, sem ter uma queda de rendimento nessas 9 matérias essenciais. E é aí que você arrebenta, que você passa. Para finalizar, só agradecer a presença de todos vocês, a interação, um monte de gente, né? Teve um momento, eu acho que teve quase 50 pessoas. O Lucas e a Isadora pelo convite de sempre, é sempre um prazer. A nossa administradora mais querida do Brasil, Alice, que ela fica aqui só monitorando a gente aqui, Onipresente, escondidinha, como sempre, né? Ela está em todos os onipresente, lugares. onisciente, pelo A amor de Alice Deus, é o olho que tudo vê. Ela tá sempre ligada ali. sempre. E é isso, gente. Muito obrigado. Força nos estudos e a gente está aqui para qualquer coisa. Ô, Isadora, eu tinha uma conclusão para falar, é verdade que você deu a abertura e o pessoal da mentoria sabe, se deixa a bola quicando para falar de Deus, eu vou chutar e fazer gol. Tem uma passagem que Jesus fala que eu gosto muito, sabe? Eu pegava muito e se aplica muito para o concurso, sabe? Porque o concurseiro, uma das principais características é a ansiedade, porque a gente quer o resultado, a gente quer o resultado o mais rápido possível e isso acaba sendo normal. E quando Jesus foi interpelado sobre essa questão de como que nós devemos nos portar em determinadas situações, ele diz para nós observarmos as aves do céu, que ela não colhe, ela não planta, mas sempre tem comida para elas. E tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Emílio Garófalo, que diz: tá ansioso? Vai ver passarinho. E é maravilhoso isso, que quando você vê aquela poça de água lá, que você não dá nada para elas, você até pisa e fica com raiva, é a água do passarinho. Aquele farelo de pão que cai assim, você não dá nada, é a comida do passarinho. E Jesus, ele diz uma coisa o quê? Nós valemos muito mais do que os pássaros. Isso é fantástico, porque o Deus que deu o maior, que é a nossa vida, ele vai dar o menor.
E muitas vezes a gente coloca o concurso num pedestal que era uma coisa tipo assim, nossa, o concurso é o mais fundamental. Mas Deus já nos deu a vida, nos deu saúde, nos deu uma família, nos deu uma série de coisas que muitas vezes a gente deixa de perceber porque a gente fica focando só na aprovação e se esquece de se aproveitar aquilo que está ao nosso redor. E uma coisa que eu bato muito na mentoria é de não focar só naquilo que você não tem, que é a aprovação, e valorizar as coisas que estão ao seu redor. E ser grato a Deus por isso. E um coração grato atrai mais coisas boas. Um coração grato atrai a possibilidade de você crescer tanto espiritualmente e em mais vários sentidos. Uma coisa que eu pedia muito para Deus, de verdade, era não só passar no concurso, era ter a oportunidade de conseguir ajudar outras pessoas. E o modo como eu entrei no revisão foi muito engraçado. Eu mandei uma mensagem para o Leonardo, não o Léo, que o Léo é o chefão, falando, Léo, eu queria trabalhar na revisão, não sei o quê, não sei o quê. Em 2 segundos ele mandou mensagem para alguém, você veio falar comigo, eu falei, cara, é muito massa isso. Como funcionou? Porque eu nunca fui aquele aluno, tipo assim, o cara tirou 100 pontos, acertou sei lá quantas questões. Não, eu fui um cara regular. Eu era um cara médio, fazia o básico. Então, tipo assim, um concurseiro que fazia o básico. E deu certo. Então, o meu discurso para a gente hoje, para encerrar esse ano, para muitas pessoas aqui, é confiar em Deus. Confiar que ele tem um propósito. Confiar que o Deus que abre a porta do revisão, ele vai abrir a porta de concursos. E a prova disso é minha vida. Eu estar aqui falando com vocês de Rolândia, que é a minha cidade, eu acho isso muito doido. Ser advogado da União em Rolândia, eu acho que isso não tem nenhum roteiro possível para isso. É coisa de outro mundo. Porque o normal seria Brasília, Norte, qualquer possibilidade. Estar aqui na minha casa, do lado, eu venho trabalhar a pé. Então, tipo assim, é uma coisa meio fora da casinha. Então, é Deus mesmo, Deus honra. Deus honra aqueles que buscam Ele, Deus honra aqueles que fazem a sua vontade e, principalmente, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, agradecer o convite, agradecer. Muitas vezes, de fato, eu tenho essa confusão de chamar você de professor ainda, porque por muito tempo eu ia para a AGU, ouvindo a Isadora falar unidade de conservação, mandando comer biscoito de polvilho na prova para vir a glicose mais rápida. Então, a voz da Isadora na minha mente relacionada a ensino. Ainda não estamos como colega, mas logo, logo vai ficar mais fácil essa relação. E agradecer e desejar uma boa sorte para todo mundo aí. Ai, ai, obrigada, gente. Obrigada. Foi show, vai. Foi legal. Obrigada mesmo. Obrigada pela participação dos alunos. Vai ficar gravado, disponível lá no Preparação 360, justamente porque tem essa visão, né, de preparar os alunos 360, não só para conteúdo, para vencer metas, mas preparar psicológico, preparar estratégia, preparar essa virada de ano aí. Então, eu tenho certeza que bastante gente ainda vai ver lá na plataforma. Valeu, até a próxima. Bom fim Valeu, de ano para pessoal. Boa vocês, né? noite. Até mais.